no de Neemias, antes do livro de Esther, próximo do livro de Jó, Salmos, Jó, Esther, Neemias. Os irmãos situarem aí. Capítulo 8 de Neemias. Amém, irmãos? Todo mundo encontrou? Neemias capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, perante a todos que podiam entender o que se ouvia no primeiro dia do 7º mês. Leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feito para esse fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Semar, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as mãos, então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jeshua, Bani, Serebias, Jamim, Acume, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pedaías ensinavam a lei ao povo, e o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que vos não lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. É a vossa força. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te bendizemos mais uma vez, estamos aqui na tua santa presença, pedimos ao Senhor nessa noite, fale conosco por meio da tua santa palavra. Nós estamos aqui porque o Senhor nos congregou, porque o Senhor nos reuniu aqui para adorar a Ti. Porque o Senhor se faz presente aqui nessa noite, a fim de, com graça e misericórdia, nos instruir, nos aperfeiçoar, nos mudar e nos transformar para a Tua própria glória. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Suplicamos a Tua misericórdia diante da Tua palavra, como a esse povo. Fale conosco também, nos conduza para os caminhos eternos por meio de Cristo Jesus, nos ensine por meio do Espírito Santo e nos torne cativos e obedientes à Tua santa palavra. É tudo o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Esse versículo que a gente terminou aqui é um versículo conhecido de todos nós, ou todos os irmãos já devem ter ouvido, nós temos louvores a respeito disso. Mas quando nós lemos esse texto em seu contexto, talvez muitos de nós, talvez até nunca tenhamos lido esse texto. O mal dos nossos dias, talvez, aqui na nossa cultura, ou no nosso cristianismo dos dias atuais, nós perdemos aquele costume de ler a Bíblia sistematicamente, ou de ler a Bíblia toda para ter um contexto inteirado de toda a Escritura. Então, quero voltar com os irmãos
para que a gente possa entender esse texto dentro do seu contexto. Vamos voltar para entender o que está acontecendo aqui com Esdras, o que aconteceu com Neemias, qual é a situação desse povo aqui que estava desejoso de ouvir a respeito da palavra de Deus. Se nós voltarmos ao tempo, nós vamos ver tudo aquilo que Deus fez pela nação de Israel, nós vamos ver como Deus os tirou do Egito, nós vamos ver uma promessa sobre Abraão, Isaac e Jacó, que se consuma uma terra prometida. Terra prometida tal que por volta do capítulo 9 a 10 de 1 Samuel, nós vamos ver que aquele povo que já estava naquela terra prometida com Samuel, vai a Samuel e pede a Samuel um rei. Clama a Deus, suplica a Deus para que fosse colocado sobre eles um reinado, ou um rei para governá-los, para que eles fossem à guerra de forma organizada, para que eles pudessem se organizar como nação. Assim Deus faz e põe Saul como o rei de Israel. Todos nós bem conhecemos a história de Saul, sabemos que Saul foi rejeitado e Deus decidiu consagrar Davi, um homem segundo o coração dele. Interessante, se nós formos lá no capítulo 16 de 1 Samuel, quando Deus decide consagrar Davi, no versículo 7 nós vamos ver que Deus não olha para a aparência. Quando Samuel chega na casa de Jessé, todos os filhos de Jessé estavam ali, dali saiu um rei. E todos os filhos ali, Deus fala ao coração de Samuel, olha, não se atente para a altura nem para a aparência, porque o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Dali nós conhecemos também a história de Davi, sabemos então que Deus constitui Davi como rei de Israel. Esse reinado não é imediato. Samuel consagra Davi, Davi vai ao campo, era o menor da sua casa, vivia nos pastos cuidando das ovelhas, ele vai ao campo levar o mantimento para os seus irmãos que estavam em guerra contra os filisteus, um povo que havia se levantado contra a nação de Israel. E a nação de Israel estava temerosa para combater os filisteus, Saul estava temeroso, até então Davi vai ao campo, vê o que está acontecendo, e no capítulo 17, no verso 26, Davi vai dizer assim, quem é esse incircunciso que ousa levantar contra o exército de Deus vivo? Dali nós vemos aonde a confiança de Davi estava, e nós vamos ver que ao longo do tempo, Saul percebeu que Deus havia ungido Davi como rei e havia o rejeitado. Capítulo 16 vai falar a respeito da rejeição de Saul. Saul procura por diversas vezes matar Davi, Davi em uma oportunidade de matar Saul não faz. Ao longo dos anos, Saul em uma batalha morre e Davi é feito rei de Israel, porque Deus assim o fez. Davi sendo feito rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, nós conhecemos bem a história de Davi, já ouvimos vários sermões a respeito de Davi, e nós conhecemos bem que um homem segundo o coração de Deus, no caso de Davi, não foi um homem perfeito, ou não foi um homem certo em todas as coisas, mas um homem que reconheceu onde errou e arrependeu dos seus pecados. Porque ele pecou, porque ele adulterou, porque ele matou o marido daquela mulher da qual ele tinha adulterado. Mas ele se arrependeu. No capítulo 9 de 2 Reis, quando Natan vai ter ele. Nós vamos ver então o reinado de Davi, o reinado de muitas dominações, o reinado segundo o coração de Deus, porque era um homem que errava e se voltava para Deus. E nós vamos ver que após a morte de Davi, o filho de Davi que assume o reinado de Israel foi Salomão, exatamente o filho dessa mulher a qual ele tinha adulterado. Nasceu e dele ele se tornou rei. É interessante que se nós olharmos para a história de Israel, então, de forma histórica, nós vamos ver que Israel experimentou o seu maior momento de grandeza, não foi no reinado de Davi, mas foi no reinado de Salomão. Foi no reinado de Salomão que o templo foi construído. Foi no reinado de Salomão, o homem que orou no capítulo 3 para que Deus não desse riqueza ou vida longa, mas ele orou para que Deus desse ele sabedoria. E Deus, além de dar sabedoria, deu-lhe vida longa e também deu ele muitas riquezas. E com a sabedoria que Deus tinha dado a ele, o reino de Israel tornou-se um dos maiores reinos do seu tempo. Porque de todos os lados e de todos os povos vinham o mantimento, vinham o material necessário para a construção do templo. Ouro chegava em Israel em navios. O templo foi inteiramente construído, o interior do templo de Israel totalmente feito de ouro. Israel estava no apogeu. Um rei sábio cujo as nações vinham de longe para escutar a sabedoria desse reino. Um rei cujos homens e mulheres andavam longe para ver a sabedoria que havia dentro de Israel por causa de Salomão. Mas o interessante que nós vamos ver em Salomão é que no decorrer da sua vida, devido às suas muitas mulheres, suas muitas concúbinas, ele teve o seu coração não tão reto diante de Deus. Ele não teve esse coração cativado como Davi em arrependimento e reconhecimento de Deus sobre todas as coisas. Com o passar do tempo, ele permitiu que das suas mulheres viessem outros deuses e fossem construídos altares dentro de Israel. E o Israel que estava num lugar de grandeza, num lugar de riqueza, num lugar de admiração, por causa do pecado, foi a decadência. E a partir dos filhos de Salomão nós vamos ver isso. Nós vamos ver que Deus
fala a respeito dos pecados de Salomão, e quando ele fala com Salomão, ele fala que o reino seria arrancado dele, porém apenas uma parte desse reino ficaria na mão por causa do amor ao servo Davi. Então nasce do filho de Salomão, Jeroboão, nasce Roboão, e do outro lado temos Jeroboão. Roboão nasce e se torna rei. Quando o Roboão se torna rei, o povo vai até Roboão e diz para Roboão assim: olha, nós servimos ao seu pai de tal maneira e com grande peso. O serviço era muito. Diminui esse serviço agora que está tudo construído, já está tudo pronto. Roboão diz para aquele povo: consulta com os anciãos, depois consulta com os seus jovens amigos e diz ao povo: olha, o meu dedo menor será mais grosso que os lombos de meu pai, ou seja, eu vou colocar uma carga muito mais pesada sobre vós. Então o povo se revolta. O povo se revolta e se divide. O povo vai até Jeroboão e se dividiu Israel em reino do sul e reino do norte. O reino do sul conhecido como Judá, e o reino do norte as outras 11 tribos que ficam sob o controle de Jeroboão. Jeroboão, um profeta cujo chega até ele e diz: olha, Deus está te levantando como rei porque ele rejeitou Salomão, mas vamos manter uma parte da dinastia de Salomão por causa de Davi, mas ele está te colocando como rei. Jeroboão foi colocado como rei, e o que Jeroboão fez depois? Ele foi lá e colocou ao culto que era feito em Jerusalém, no templo que havia sido construído. Ele diz ao povo: olha, não quero que vocês vão até Jerusalém para cultuar. Ele levantou bois, bezerros e construiu ali e falou: esses são os teus deuses. E a partir dali, se você ler 2 Reis, continuidade de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, você vai ver uma sucessão de reis sendo nomeados e morrendo e sendo depostos, tanto do reino de Judá quanto do reino do norte. O reino do norte que tinha capital como Samaria, por isso nós vamos ver aquele problema com os samaritanos lá no Novo Testamento. E esses reinos têm essa transição de reis tão grande em declínio por causa do pecado e por causa da idolatria. Por causa do pecado e da idolatria desses homens, eles foram levados cativos. 722 a.C., o reinado do norte foi dizimado. Ele foi invadido, 30.000 pessoas levadas cativos, e não se vê mais falar do reino do norte. Eles se misturaram com os outros povos, e é o que é denominado no Novo Testamento como o restante que sobrou e está em Samaria. Por isso havia uma distinção entre os judeus que se sentiam puros quanto aos samaritanos, que era a mistura de judeus com outros povos. Continuando o reino de Judá, que teve 2 reis a mais do que o reino do norte, ele é levado cativo pela Babilônia no ano 538. Ele é levado como cativo. Por que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque nós acabamos de ler um texto aqui dentro de Neemias que fala de um povo que estava sendo congregado ou que estava sendo reunido novamente. É desse povo que eu contei essa história que aconteceu. Esse povo que está aqui, esse povo que foi levado cativo, veio a primeira leva com Esdras para a reconstrução do templo, veio uma segunda leva depois com Esdras, e aqui a terceira leva de um povo que Deus decidiu congregar novamente. Quando lemos Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, o que nós vamos ver são juízos ou sentenças contra o povo de Judá e contra o povo de Israel, conclamando eles ao arrependimento dos seus pecados. Porque senão a ira de Deus viria sobre eles e eles seriam dizimados, eles seriam eliminados, eles não seriam mais o povo de Deus. Mas bem sabemos pela história que Deus sustenta e Deus chama para si um remanescente. E aqui nós estamos lidando diretamente com esse remanescente que Deus chamou para ele. Da mesma maneira que quando lemos Romanos no capítulo 11, Deus está falando de um remanescente. Da mesma maneira que nós olhamos para a igreja nos dias de hoje e percebemos o remanescente, o que nós estamos vendo aqui é um povo remanescente. É um povo que havia sido levado cativo, foi submetido ao costume dos babilônicos, perdeu-se o direito ao culto, eles não poderiam reunir no templo para cultuar, eles não poderiam mais servir os holocaustos como a lei ensinava para eles, eles não mais tinham acesso à palavra de forma livre quando eles estavam naquele Israel suntuoso e bonito, mas agora eles eram escravos. Mas aqui o que Deus está fazendo? Está trazendo eles de volta para a terra deles. Deus colocou misericórdia no coração do rei da Babilônia, que havia sido dominada pela Síria, e aquele povo retorna. Quando aquele povo retorna, Deus permitiu a construção do templo. Logo após, Deus permitiu no livro de Neemias a reconstrução do muro. Deus reconstrói o templo, Deus reconstrói o muro, e aqui agora nós estamos vendo um povo com um comportamento diferente. Aproximadamente 150 anos após o exílio. É aproximadamente 150 anos sem servir ao Senhor no templo. Aproximadamente 150 anos sem ser aquele povo nacionalista que servia a Deus. Aqui estão eles de volta. Mas vamos ver no versículo 1 o que está acontecendo. Alguém lê para a gente o versículo 1 dos irmãos, para nós nos inteirarmos.
8:1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todos os povos se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, os escribas, e trouxeram o livro de leis de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Veja o que está acontecendo com esse povo remanescente. Nós bem sabemos que eram alguns povos que haviam vindo de volta. E esse povo, primeiramente, eles se reúnem como um só homem. E com um único desejo. Um desejo pela palavra de Deus. Veja que eles foram até Esdras e disseram assim: traga o livro da lei. Traga o livro da lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. É interessante nós pensarmos um pouco antes disso a respeito do remanescente que nós acabamos de falar. Se nós olharmos para a situação de Israel e vemos Israel grande, um Israel que servia a Deus, um Israel que se contaminou pelo pecado, nós podemos olhar a história do cristianismo, a história do evangelho. Não é muito distante do que nós estamos vivendo. Se nós podemos olhar para a igreja de forma geral, nós podemos ver que o que nós temos hoje no meio da igreja também é um remanescente. Porque o que tem tomado a igreja nos dias de hoje é a apostasia. O que tem tomado o grande meio evangélico é a perca do foco. Igrejas apáticas, nós cristãos apáticos, nós cristãos cada dia mais desanimados, cada dia nós nos reunimos na igreja por propósitos que não glorificam a Deus ou não buscam o seu conhecimento. Mas mesmo diante de tanta apostasia, ou mesmo diante de um evangelho, muitas das vezes que nós vemos na nossa realidade tão superficial, o que nós vemos aqui é que ali Deus sustenta um remanescente. O que nós podemos perceber no nosso tempo também é que Deus tem despertado um remanescente. É que Deus tem trazido o que nós podemos ver aqui no texto como primeiro avivamento, ou que nós devemos buscar para nossas vidas como igreja, também um despertamento e também um avivamento que começa a acontecer na vida de uma igreja remanescente, na vida daqueles que Deus escolheu para ser igreja. Não por causa da grandeza, não por causa da quantidade, não por causa da suntuosidade, não pela quantidade de ouro que nós podemos receber para construir os nossos templos, mas sim pela misericórdia de Deus, porque não tinha nada em nós que levasse com que Deus nos trouxesse aqui nessa noite, por exemplo, para cultuar. Pensar sobre o remanescente é ver que mesmo um evangelho tão superficial, Deus ainda na nossa geração, no nosso tempo, tem levantado os homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres para viver para a glória dele, que não negociam com o mundo. Aqui nós podemos perceber que Deus reúne um remanescente, e aqui nós também vamos ver que Deus promove um avivamento, e nós vamos perceber quais são as ferramentas que Deus começa a usar para trazer um avivamento. Muito tem se falado de avivamento nos nossos dias, e talvez as pessoas associam a ideia de avivamento ou despertamento com uma quantidade enorme de pessoas indo para a igreja. As pessoas associam a ideia de avivamento com a capacidade que um homem tem de subir no púlpito e convencer as pessoas a dizerem que elas aceitam a Jesus com as suas bocas, quando elas ainda não aceitaram com o seu coração. É isso a ideia de avivamento que temos. Mas aqui, quando nós começamos a ler esse texto, nós vamos ver que o que gera o avivamento, ou como Deus move o avivamento no meio do seu povo, do povo que ele chamou para si, é fazendo com que esse povo deseje conhecer a palavra dele. Veja como é que termina o versículo 1. Foram até Esdras, o escriba, e diz: traga o livro da lei, traga o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado para Israel. Vai lá e busca o livro que era a lei que vocês obedeciam então, e começa a ensinar para a gente. É assim que começa a nascer o avivamento, é assim que começou a nascer o avivamento na Bíblia. É um retorno à palavra, é um retorno a tudo aquilo que Deus estabeleceu como regra de fé e prática. É assim que vai começar a acontecer um avivamento na nossa vida, se nós somos remanescentes. Talvez a pergunta que nós temos que fazer para nós como igreja nessa noite é: nós somos esse povo remanescente? Ou nós somos apenas mais um povo? Nós somos esse povo que está se despertando para a palavra de Deus, que está se discernindo a palavra de Deus nos últimos dias para buscarmos vivermos de acordo com ela? Ou apenas temos deixado passar? Talvez essa é a primeira pergunta que vai valer para a igreja, porque esse povo sim está mostrando essas características de busca pela palavra de Deus. Veja o verso 2: assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e perante a todos os que podiam entender o que se ouviam no primeiro dia do 7º mês. Leu ela na frente da praça, que está diante da porta das águas, do início da manhã até o meio-dia, perante a homens e mulheres que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Olha que interessante, está falando que ele pegou o livro da lei de manhã até o meio-dia, e
todos estavam atentos ao livro da lei. Olha a nossa realidade. Nós temos dificuldade de ficar em um culto de 1h30. Se a palavra passar 10 minutos, nós estamos preocupados com a hora que nós vamos chegar em casa e com os nossos afazeres que nós temos para a semana, para a nossa rotina, para o nosso cotidiano. Aqui está falando de um povo que estava atento à palavra de Deus. Nós vivemos um tempo que nós ouvimos o sermão aqui na igreja no domingo à noite, nós não sabemos o que está escrito, nós não sabemos o que nós ouvimos na segunda-feira, nós esquecemos tudo. Nós vamos no estudo de quarta-feira, escutamos o Evangelho, escutamos a exposição de Lucas, mas nós não guardamos ela no nosso coração. Ela não penetra a nossa alma, ela não muda a nossa vida. Essa é uma realidade geral. Só que aqui a realidade do povo que estava sendo avivado era diferente. A realidade do povo avivado era um povo que estava atento. Por que nós não guardamos a palavra de Deus? Por que nós temos tanta dificuldade em assimilar aquilo que Deus quer por meio da sua palavra? Porque nós não estamos atentos àquilo que Deus está nos falando. Porque nós temos o costume talvez de buscar a Bíblia ou de ler a Bíblia como um jornal. Porque nós vemos a Bíblia como uma postagem do Facebook. Porque nós não enxergamos mais a Bíblia como um alimento, ou como uma direção, ou como uma bússola que vai nos guiar o caminho que nós temos até o céu, mas como qualquer outra coisa que pode complementar ou melhorar alguma coisa para nós. Nesse momento, esse povo não está preocupado com o templo já tinha sido reconstruído. Esse povo não está preocupado com o muro já tinha sido reconstruído, a cidade já estava edificada, a cidade deles já estava tudo certinho, casa pronta, templo pronto, muro feito. A preocupação deles aqui agora é a palavra do Senhor deve estar em nós. Nós devemos estar atentos para que nós possamos obedecer à vontade de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Se nós percebermos um pouco sobre a palavra de Deus ou sobre o despertamento de um avivamento e voltarmos lá no verso 1, nós vamos ver também que esse desejo pela palavra, ele não se baseava em mero achismo. Aquele povo sabia bem onde o achismo poderia levar eles. Aquele povo sabia bem porque foi Jeroboão que achou que colocar touros e não deixar o povo em Jerusalém resolveria e o reino deles se tornaria grande. Ele foi o fracasso dele. Foi muitos e muitos outros reis que acharam que se queimassem os seus filhos para algum outro deus, eles poderiam ter vitória na guerra. Se eles servissem outros deuses, eles ganhariam. Se eles adaptassem uma crença de outro país para eles, eles resolveriam os seus problemas. Eles já não se conformavam mais com isso, mas o que eles queriam aqui era a palavra. E outra coisa que nós vamos ver lá no versículo 1 é que todo o povo se reuniu como um. O despertamento, ele não é movido por um homem, o avivamento não é movido por uma única pessoa. O avivamento é aquilo que Deus coloca no coração da igreja. Não é algo que começa só de mim, começa do pastor Jonas, começa do Vitor. É algo que Deus vai trazendo a consciência aos nossos corações como igreja. É algo que Deus começa a falar na nossa intimidade, que nós temos que mudar, que quando nós conversamos com outra pessoa, a outra pessoa está passando a mesma situação e está percebendo a mesma coisa. Que nós devemos caminhar para Jesus. Que nós devemos caminhar em compromisso, com um compromisso maior com o Evangelho. De uma vida de mais entrega, de uma vida de mais renúncia. Uma unidade, se nós podemos enxergar assim, um povo como um só, uma unidade. E falar sobre unidade é muito importante para a igreja porque as pessoas têm confundido o que é ser uma igreja em unidade. As pessoas acham que a unidade é apenas ter uma visão e seguir aquela visão. De certo, não está muito longe disso. Mas perceba que quando nós temos uma visão, ou a maioria das pregações, a maioria do ensino nós temos sobre unidade, vai elevar a visão que é todos nós devemos caminhar vendo a mesma coisa, todos nós devemos estar na mesma visão, na mesma ideia. Não é isso que a gente escuta como unidade, como visão? Isso, na maioria das vezes, é bom porque incentiva as pessoas a não disputarem dentro da congregação, a não brigarem dentro da congregação, a não terem pensamentos diferentes, rixas, orgulho, qualquer outra coisa que o nosso coração mal possa nos querer fazer em relação ao nosso irmão. Mas aí tem um problema, porque qual é a nossa visão? Porque muito tem se ensinado sobre visão, muitos têm se ensinado sobre unidade, que na verdade não é unidade, é uniformidade. Muito tem ensinado sobre todos sermos iguais e pensarmos de maneira igual e seguir uma única autoridade espiritual, porque Ele está certo em tudo e caminharmos junto com Ele. Mas a unidade do Evangelho não é isso, a unidade cristã não é isso. A unidade cristã não é ter visão sobre algo, porque ter visão sobre algo uma empresa tem. Ter visão sobre um objetivo qualquer pessoa pode ter.
Nós podemos ter uma visão, talvez, de querer, daqui a 5 anos, ter metade de sarzeto convertido dentro dessa igreja. Mas a pergunta é, isso é a unidade que Cristo quer para nós? Para onde devem estar voltados os nossos olhos? Nós podemos ter uma visão, talvez, de nos tornarmos melhores, nos tornarmos um ajudando o outro, nos tornarmos melhor financeiramente. Isso é um tipo de visão, e é bem ensinado por aí. Mas a unidade que o Evangelho está nos chamando pela palavra de Deus é uma unidade onde todos têm uma única visão que olha apenas para Cristo. Isso não nos torna uniformes fazendo a mesma coisa. Isso nos torna pessoas que olham para Cristo, confiam em Cristo e vivem em Cristo as suas vidas e as suas vocações, honrando uns aos outros com as suas diferenças e com as suas dificuldades, honrando aqueles que têm diferenças ou dificuldades, não buscando briga ou disputas. Veja o que Hebreus vai dizer no capítulo 12, no verso 1. Olha, por quão grande nuvem de testemunhas vocês estão rodeados. Então, deixem todo o embaraço, todo o pecado e corram firmemente a carreira que vos estão propostas, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Falar sobre unidade é falar sobre todos estarmos olhando para Cristo. Falar sobre unidade é ter uma visão de que todos nós nos submetemos à palavra de Deus, é que ela é a prioridade na nossa vida. Não é defender A ou B, é viver o Evangelho de forma plena e buscá-lo, sabendo que nós somos fracos, sabendo que nós somos falhos, sabendo que muitas das vezes nós temos vontade de desistir, mas em permanecer em unidade, permanecer nisso, em o mesmo Espírito. Essa é a direção, é o que nós começamos a perceber sobre o tipo de avivamento que está acontecendo lá em Neemias, no livro relatado por Esdras. Podemos ver também que Deus ali vai falar para nós e Deus vai conduzir. Em um processo de avivamento, Deus vai conduzir o seu povo, a sua igreja à adoração. Veja o versículo 6. Alguém leu o versículo 6? Irmãos, alguém? Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Olha que maravilha. Nós aprendemos. Deus conduz o povo à palavra. Deus conduz, não um não outro, Deus conduz o povo, uma unidade, um povo à palavra. E o que nós estamos vendo aqui é Deus conduzindo o povo à adoração. Esdras louvou o nome do Senhor. E o povo disse amém, amém. E aqui está a definição mais clara sobre a adoração, que é prostrar com o seu rosto em terra, proscnel. É reverenciar, é render. Render é eu não posso fazer nada, mas você pode, eu me rendo. É isso que é o sentido de adoração aqui. É que o povo está fazendo isso, está se prostrando diante de Deus. Deus é o grandioso Deus. Estou me rendendo diante do Senhor. Eu não posso fazer nada a não ser que o Senhor faça em mim. Esse é o Espírito de Deus que está nutrido em nossos corações. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não fizer isso em nós primeiro. Nós não podemos fazer nada que glorifique a Cristo se Ele não produzir isso em nós por meio do Espírito Santo. Mas nós temos perdido o senso de adoração. Nós nos preocupamos com tantas coisas, nós perdemos a ideia de que adorar é nos entregar completamente para Deus. É renunciar a nós mesmos, é renunciar às nossas próprias vontades, muitas das vezes, é renunciar ao nosso próprio eu, a nossa justiça própria, e render completamente ao Senhor. É olhar para Cristo e perceber que se olhamos firmemente para Ele, tudo que nós fazemos, nós também fazemos para Ele. Então nós não pregamos uns para os outros porque nós somos bons, porque nós queremos passar a imagem que somos santos. Nós não vamos lá no mundo pregar porque nós queremos falar que nós estamos certinhos, não. Que até seria incoerente um evangélico ou um cristão ir lá para o mundo pregar como se ele fosse certinho, porque nós somos a realidade do cristianismo, que ele é a única religião do mundo que admite que precisa de um salvador. Todas as religiões do mundo ensinam que você pode alcançar a salvação por si mesmo. Todas. Ensinam que você faz uma coisa e alcança a salvação. Faz outra coisa e alcança a salvação. O Evangelho é a única crença que ensina: eu não posso me salvar, eu preciso de um salvador. Adoração é isso. Adoração é ir ao mundo e dizer assim: eu não posso me salvar, eu preciso de um salvador. Mas você também precisa. Você não pode se salvar. Assim como eu, você está perdido. Você não pode se salvar. Render a Cristo e dizer: nós não podemos fazer nada, mas o Senhor faz tudo em nós. Aquilo que fazemos para a tua glória. Envolve isso.
Envolve não fazer pelo nosso ego ou por alguma coisa que nós achamos que podemos alcançar, o que podemos ter. Adoração não envolve fazer para Deus criando expectativas terrenas. Ou eu adoro a Deus por aquilo que Ele pode fazer por mim aqui. Eu vou adorar a Deus. Ou se nós tivermos uma adoração sincera, Deus vai encher essa igreja. Então vamos adorar com sinceridade de coração para que Deus enche a sua igreja. A intenção do nosso coração já está errada. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. E se ele for fazer como Noé, manter apenas a família até a vida dele, glória a Deus. Se ele for encher a igreja, glória a Deus. Nós fazemos o que fazemos para Ele. Esse é o sentido de adoração. O sentido de adoração não tem nada a ver com estar no calabouço, ou estar cuidando das ovelhas e ser levado para o palácio. Isso não tem sentido de adoração nisso. Nós podemos enxergar isso como adoração, sim. Nós podemos estar num lugar de não tanta glória, num calabouço como José estava, e sermos levados ao palácio, se Deus quiser. Mas nós também entendemos que se nós adoramos a Deus, podemos ser como Moisés, que estava no palácio e foi levado para o deserto para cuidar de ovelhas. Isso é adoração, é saber e estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus não envolve o que nós queremos muitas das vezes. Não envolve aquilo que nós esperamos para a nossa própria vida. Ou não envolve os projetos terrenos que nós temos para nós, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa casa. Mas envolve em ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é uma vida de adoração. Uma vida de adoração não é uma vida cheia, não é uma vida grande, não é uma vida simples, mas que reconhece todos os dias em gratidão o grande Deus, o grande amor de Cristo Jesus. Vamos caminhar para o verso 8. Alguém leu o verso 8? E leram no livro da lei de Deus, então, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo e se entendesse. Amém. Uma introdução um pouco diferente. Eu vou ler ela aqui. Lendo no livro da lei de Deus, esclarecendo-a, explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. Você está entendendo o que está sendo pregado aqui? Você está conseguindo compreender esse sermão? A palavra em si, a introdução, pegarmos desde o início até chegarmos nessa situação? Amém? Ou alguém está com alguma dificuldade em tentar explicar? Porque esse versículo, quando eu estava lendo ele hoje, ele deixa muito claro uma coisa. A missão de um pregador é tornar o Evangelho, a palavra de Deus, clara, entendível e explicável para a igreja. Essa é a missão. Que nós devemos perceber do Evangelho que ele é muito mais simples do que a gente pensa. Mas ele é muito mais profundo, de tal modo que nós não podemos encará-lo com superficialidade. Olha o que está falando aqui, que ele procurou ler e esclarecer e explicar ao povo. O povo estava sedento pela palavra porque Deus gerou no coração deles isso. Porque avivamento é retorno à palavra. É ser conduzido de volta para a palavra. Mas quando Deus conduz o povo de volta para a palavra, Deus também vai levantar homens e mulheres para que expliquem a palavra, para que ensinem a palavra, para que vivam a palavra, para que a Bíblia seja a referência, para que a Bíblia seja a autoridade final. É o que tem faltado nos nossos dias hoje. Por que dessa pergunta? Porque se você não está entendendo o que está sendo pregado, nós é que temos que melhorar. Nós pregadores. Se a igreja não está compreendendo o ensino que ela está recebendo, são os pregadores que devem labutar, somos nós que devemos labutar diante da palavra de Deus a fim de torná-la mais clara, mais acessível, a fim de torná-la de forma mais explicativa, para que aqueles que Deus tem gerado um desejo pela palavra venham compreender plenamente a palavra de Deus. Perceba que é isso que tem faltado nos nossos dias. Perceba o quanto de equívoco teológico nós temos no nosso tempo. Perceba o quanto de heresias nós temos disseminadas e muitos de nós não captamos essas heresias, até assimilamos elas para nós mesmos, porque nós não compreendemos a palavra de Deus. Porque nós precisamos buscar entender a palavra de Deus. Seria perda de tempo se nós nos reuníssemos em um culto, que tivesse alguém aqui, ou eu estivesse aqui dando dicas para você ter uma semana melhor. Seria perda de tempo se nós estivéssemos reunidos aqui e eu estivesse dando dicas para você de como você pode, talvez, se tornar uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa mais evoluída. Seria inútil
Se eu estivesse dando dicas para que você pudesse vender mais, para que você pudesse trabalhar melhor, para que você pudesse obter resultados melhores lá fora, seria inútil. Seria inútil se eu estivesse pegando a Bíblia aqui para falar que você é muito importante, para falar que você é o centro do universo, que Deus está na unção chorando se você não for para Ele nessa noite, ele vai até ter uma depressão. Seria inútil, seria perda de tempo. Mas o que mais tem acontecido? Porque a preocupação de muitos homens e mulheres não é a preocupação de Esdras aqui. Não estão com o coração de um remanescente que Deus está levantando. A preocupação de alguns é qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Então nos cabe uma pergunta: qual é a nossa preocupação? Qual a preocupação de nós como cristãos naquilo que nós assimilamos da palavra de Deus para torná-la mais clara lá fora para aquelas pessoas que não conhecem? Qual é a nossa missão quando nós estamos no nosso trabalho? Alguém chega para nós, sabe que a gente é crente e pergunta alguma coisa da Bíblia para a gente. O que a gente arruma com essa pessoa? Será que a gente tem essa visão de que nós devemos deixar claro, na medida daquilo que nós sabemos ou do possível que temos, tornar clara a mensagem do Evangelho para ele? Sabe por quê? Porque nós podemos tornar claro, nós não podemos convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas nós podemos conhecer, porque o Espírito Santo nos faz conhecer, e nós podemos anunciar, porque nós somos ordenados a anunciar a palavra de Deus. É isso que nós somos chamados a viver. Compreender com clareza, irmãos, não é apenas entender aqui. Compreender com clareza é entender aqui, e por meio da graça de Deus, multiforme, por meio do Espírito Santo, é que Ele está dentro do nosso coração para mudar a nossa vivência. Por isso é importante o Evangelho ser anunciado de forma clara. É aquilo, se apegar não apenas à nossa mente, que pode se esvair, pode esquecer com qualquer outra informação, mas é estar no fundo do nosso coração, de tal modo que nós recorremos a isso nos momentos de angústia, nós recorremos a isso nos momentos de dificuldade, nós nos recorremos a isso nos momentos de luta ou de confronto. Perceba que você tem determinados versículos que você não esquece, determinados textos da Bíblia que você não esquece, porque eles vão ficar na sua mente, eles ficam no seu coração. Ou que Deus falou com você em determinado momento da sua vida e você nunca mais esqueceu. A nossa vida cotidiana da palavra de Deus não deveria ser apenas assimilar a leitura como uma obrigação, mas um alimento que nós podemos recorrer no tempo da angústia, que a nossa mente pode navegar pelas páginas da palavra de Deus, trazendo vida à palavra de Deus dentro de nós, a fim de que ela nos traga conforto e confiança plena em Deus. Isso é o que nós precisamos para esse tempo. Crentes que conheçam a palavra, não apenas para repeti-la, mas para vivê-la. É isso que nós precisamos nesse tempo. Essa é a característica de uma igreja remanescente. Essa é a característica de uma igreja diferente. Essa é a característica de uma igreja que está buscando viver a palavra. Ela não vai se abalar com o que vai acontecer amanhã. Ela vai estar firmada em Cristo. Ela pode até ser levada cativa, mas quando ela voltar, ela renderá-se de desejo a Deus. Não em revolta, não em reclamação, não em um auto-vitimismo, mas em reconhecimento de que Deus é Deus, Ele é o grande Deus, digno de todo louvor, digno de toda honra e digno de toda glória. Veja o versículo 9, para nós encerrarmos. E então Neemias, que era governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha que maravilha, irmãos. O texto fala que eles escutaram até meio-dia, eles adoraram ao Senhor. Quando começou a entrar no detalhe, eles começaram a chorar. Provavelmente eles choraram porque eles conseguiram compreender naquele momento a gravidade do pecado. Eles conseguiram compreender a gravidade do que é viver uma vida distante daquilo que a palavra de Deus está ensinando. Eles naquele momento choraram de arrependimento, de vergonha. Olha o que nós fizemos diante daquilo que Deus disse que não era para fazer. Deus disse: não teremos outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. O que nós fizemos para aquele povo? O que nós mais fizemos é criar deuses diante de nós. Deus: não matarás, não furtarás, não mentirás, os 10 mandamentos, aquilo que eles tinham da lei foi ensinado para eles. O que eles mais cometeram foram isso, porque eles choraram. Eles entraram em pranto ao ouvir a explicação real da palavra e perceberam a distância que eles estavam da palavra de Deus. Eles conseguiram perceber a distância que eles estavam de uma vida segundo aquilo que Deus estabeleceu. Só que olha que interessante, que Esdras e Neemias vão até esse povo e dizem: não vos lamentei-vos, não chorei-vos. Verso 10, disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções aos que não têm nada preparado para si. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeceis, pois a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a vossa força. Olha que maravilha isso.
Se nós olhamos para a realidade deles, olhamos para a nossa realidade, olhamos para a realidade do mundo, nós estamos de um modo muito mais terrível. Porque eles, ao ouvirem a palavra, eles choraram em arrependimento. Nós não. A gente nem alegra nem chora. A tristeza dos nossos dias é isso. Ouve-se o Evangelho e não somos compungidos ao arrependimento mais como éramos antes. Ouvimos a palavra de Deus e não somos direcionados a quebrantarmos os nossos corações diante da palavra dele. Ela já não arde em nossos corações como ela deveria arder. Ela já não mais nos muda, mas eles estavam chorando. Nós somos aqueles que muitas das vezes não choramos e também não nos alegramos. Nós não choramos pela palavra ou ouvimos a palavra de Deus mais, é porque nós não temos mais consciência da gravidade do pecado. O pecado para nós já está se tornando quase algo comum, rotineiro, na vida da igreja de forma geral. Nós devemos olhar para o Evangelho, nós devemos olhar para as palavras de Deus, não é olhar para a nossa própria vida, é olhar para a palavra de Deus, é olhar para a palavra de Deus e fazer um diagnóstico dentro da palavra de Deus. Aquele povo fez um diagnóstico dentro da palavra de Deus e caiu em prantos. O chamamento é esse, o despertamento é arrependimento. Perceba que quando Cristo leva ou traz um avivamento, o que ele está trazendo é arrependimento. Ele está trazendo a transformação de vida no meio do povo. E nós precisamos nos nossos dias de arrependimento dos nossos pecados. E nós precisamos nos nossos dias de reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados diante de Deus e suplicarmos Ele para que Ele nos dê força para parar de pecar. Nós temos que suplicar a Deus para que Deus nos dê força para nós largarmos as coisas fúteis desse mundo que ocupam tanto o nosso tempo. Até o pecado tem vindo de forma diferente. Nós temos que orar a Deus, eu tenho que orar a Deus e suplicar a Deus para que Ele arranque tanta mesquinharia do meu coração para com minha esposa, para com o meu trabalho, para com o outro. Nós devemos orar a Deus para que Deus arranque isso de nós. Não porque nós queremos ser pessoas melhores, mas que nós queremos ser pessoas que andam mais perto de Cristo Jesus, que tem mais da paz dele no nosso coração, que tem mais da alegria dele no nosso coração. Não apenas para vendermos uma imagem de que vivemos muito bem, não, mas de fato vivermos em Cristo Jesus. É isso que nós somos chamados para fazer. Nós estamos sendo chamados ao arrependimento do tempo que nós desperdiçamos com tantas outras coisas, mas negligenciamos a palavra de Deus. Eu não sei se eu compartilhei isso com os irmãos, eu escutei algo que me chamou a atenção há alguns dias. Perguntaram para um arqueólogo se ele achava que no século XXI as pessoas eram mais sem cultura do que antigamente. Falou que não. Falou, não. Nós não vivemos um período onde as pessoas estão menos desaculturadas, menos informadas, ou que elas sabem menos. Não. Nós vivemos um tempo onde nós temos uma cultura fútil. Que falou que eu comecei a prestar atenção no vídeo e falei, gente, esse cara está falando é sério. Ele começou a dar exemplos para nós. Falou, olha, nós hoje temos dificuldade de conhecermos o nome dos 12 apóstolos, mas a série que nós gostamos, nós conhecemos o nome de todos os personagens. Nós temos dificuldade de conhecer algumas doutrinas da Bíblia, mas do filme que nós gostamos, nós conseguimos contá-lo do início ao fim. Nós temos até certa dificuldade de trazer uma narrativa bíblica e explicá-la, mas nós conseguimos dar um spoiler excelente sobre aquilo que nós assistimos. Eu falei, quanto que isso é verdade para a igreja? O quanto isso é verdade para nós? O quanto nós sabemos que não agrega nada em nossa vida? E ele ainda pontuou muito bem, não que seja pecado, nós estamos falando que é pecado, você assiste televisão, pecado, você faz isso, pecado, você faz aquilo. Não é isso. Mas é o quanto do nosso tempo nós dedicamos a isso. Ou quanto isso é prioridade na nossa vida, ou quanto é isso importante para nós em relação à palavra de Deus. Que nós talvez somos aqueles que nós dizemos que amamos a Deus, mas o nosso coração pode ser que esteja longe dele. Nós incorremos nesse risco. Nós incorremos nesse risco quando nós percebemos que nós não choramos mais por causa dos nossos pecados. E sabe uma realidade? Mas eu tenho que chorar por causa do meu pecado, eu tenho que ser levado à vergonha por causa do pecado, sim. Porque quando nós somos conduzidos a lamentar em arrependimento pelos nossos pecados, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a lamentar, a confessar os nossos pecados diante de Deus, do mesmo modo que nós somos levados à tristeza que o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 de Coríntios, que é uma tristeza que não é como uma tristeza do mundo, ela não é uma tristeza para a morte, ela é uma tristeza para arrependimento.
Essa tristeza para arrependimento que vem em nós, ela vem com a mesma força que virá a alegria e a gratidão de quando nós olhamos para Cristo Jesus, olhamos para o nosso pecado e sabemos que Ele foi lavado e foi remido pelo sangue de Cristo. É por isso que nós temos dificuldade de nos alegrarmos na presença de Deus. É por isso que nós temos dificuldade de nos alegrarmos em um culto. É por isso que nós temos dificuldade de nos alegrarmos no ambiente de louvor quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando. É por isso que nós temos dificuldade de nos alegrarmos em uma oração, porque nós já não lamentamos mais nossos pecados. Não entendemos que essa tristeza que nos leva à vergonha também vem como uma alegria que nos leva porque Cristo nos purificou, porque Cristo nos lavou, porque Cristo nos chamou nele. Mas é a palavra que nos conduz a isso. Nós devemos orar novamente, para que sim, aquela tristeza que o apóstolo Paulo ensina seja produzida em nossos corações, para que a alegria também seja produzida em nossos corações. Porque veja o verso 12 para fecharmos. Então todo o povo se foi a comer e a beber e enviar as porções e a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhe foram comunicadas. Sabe o que aconteceu com esse povo? Eles lamentaram em tristeza porque eles viram o peso da lei. Eles lamentaram em tristeza porque eles viram o peso da exigência divina. E ela é pesada. Por isso nós entristecemos porque é pesado. Mas eles se alegraram porque Deus havia os salvado. Eles se alegraram porque Deus havia chamado eles de volta para eles. Porque Deus havia restabelecido eles. Porque Deus é o Deus que salva e dele vem a salvação e não pelos nossos próprios méritos. Essa é a alegria. Essa é a alegria que o meu e o seu coração deve estar cheio, porque agora nós entendemos que nós não pertencemos mais ao domínio do pecado. Nós não mais somos escravos do pecado, mas fomos feitos escravos de Cristo, porque nós fomos comprados pelo sangue dele. Fique de pé, vamos orar nessa noite. Vamos orar para que o Senhor nos conduza ao despertamento. Quero que você vá para sua casa refletindo com uma pergunta. Pergunta que nós fizemos no início. Você é parte de uma igreja remanescente? Você é parte de uma igreja que está sendo despertada por Cristo Jesus todos os dias para viver para a glória dele? Ou será que nós somos parte de uma igreja que é igual a igreja de Sardes, que acha que está viva, mas está morta? Essa talvez é a pergunta que deve incomodar o nosso coração essa semana. Essa talvez é a pergunta que deve me incomodar durante essa semana, que deve ser trazida à nossa mente. De que modo nós estamos vivendo? Porque se nós concluímos que somos uma igreja remanescente, nós devemos viver todos os nossos dias com muita alegria no nosso coração. Porque nós compreendemos tudo aquilo que Cristo fez por nós. E viver com alegria no coração significa que não é qualquer circunstância que vai nos tirar essa alegria. Não é qualquer problema que vai nos tirar essa alegria. Então, não é o coronavírus que vai tirar a sua paz, a sua alegria. Não é a situação adversa que está lá fora, que muitas das vezes vem para tentar tirar, mas é enxergarmos que agora nós compreendemos aquilo que nós somos chamados para viver e vivemos com isso. Vamos orar. Ore nessa noite, comece a clamar ao Senhor. Comece a falar com Deus nesse momento. Medite naquilo que você ouviu e comece a falar com Deus. Comece a clamar a Deus para uma mudança. Vamos começar a clamar como igreja. Deus nos mude, Deus nos dê mais a tua palavra. Deus fale conosco, Pai. Gere nossos corações como o Senhor gerou aqui no meio desse povo. Gere nossos corações o desejo por Ti. Faça-nos congregar como um só, a fim de ouvirmos a Tua palavra, Pai. A fim, Pai, faça-nos congregarmos em nossas casas, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, a fim de nos chegarmos como um só, a fim de ouvir a Tua palavra. Leva-nos ao devocional, Pai. A cada dia que aperfeiçoe e traga paz sobre os nossos corações, mas arranque de nós aquilo que tem que ser arrancado e nos conduza para andarmos mais perto do Senhor. Conduza, Pai, os pregadores, conduza os ministros, conduza os pastores, conduza nós que pregamos o Evangelho a pregarmos Ele, Pai, a cada dia com mais fidelidade, a torná-lo mais claro para a Tua igreja, a torná-lo mais claro nesse mundo, Pai, submetendo-nos as nossas vidas ao Teu Espírito Santo, a cada dia a Tua vontade, a cada dia, a fim de que a Tua glória seja manifesta, Pai, a fim de que nós venhamos viver em alegria por tudo aquilo que o Senhor fez. Vai trazendo despertamento no meio da Tua igreja, vai nos despertando, Pai, vai nos dando força para lutar contra o pecado, vai nos dando força para lutar, Pai, contra os relativismos que nós vemos todos os dias,
vai nos dando força para lutar contra todas as tentações que vêm sobre nós, vai nos conduzindo a viver em humildade, vai nos arrancando de justiça própria, Deus, e nos conduz ao arrependimento, Jesus, nos conduz à transformação, é tudo que nós te pedimos. Nos leve para os nossos lares, Pai, com graça, nos leve para os nossos lares com o coração mais humilde diante da Tua presença, com grande alegria por causa do que foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Leva-nos e traga-nos, Pai, em um coração ardente pela Tua presença, em um coração ardente pela Tua voz, e um desejo maior e maior a cada dia por Ti. É tudo que te pedimos, Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amém. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos cantar teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Desejo intenso de ser guiado pela palavra de Deus. É um abandono das coisas que são antibíblicas no culto e a volta à oração e à súplica. Avivamento é uma transformação profunda no caráter da igreja, uma mudança radical no comportamento dos seus membros e uma luta intensa contra o pecado. Avivamento é um deleite profundo em Deus, é um prazer intenso em quem Deus é e no que Ele é e no que Ele faz por nós. Avivamento é uma confiança inabalável no amor e na soberania de Deus. É alegria no culto, é adoração alegre e contínua. Avivamento é uma mudança profunda no amor da igreja por Deus e por nossos irmãos e por nosso próximo. Oremos para que nós sejamos avivados. Oremos para que sejamos transformados. Oremos para que voltemos como igreja dos tempos de Neemias a sentir prazer nas Escrituras. Oremos para que Deus nos coloque de joelhos novamente diante do soberano Criador. Oremos para que as práticas pecaminosas sejam abandonadas. Oremos para que sintamos prazer do culto a Deus, alegria contínua na adoração ao nosso Deus. Oremos para que os cultos sejam tão profundos e tão alegres que não dê vontade de ir embora para casa. Oremos para que o quarto de oração seja visitado mais vezes e nossa família transformada, mas principalmente oremos para que o caráter da igreja seja mudado, para que os pecados sejam confessados e abandonados. Oremos para que famílias sejam restauradas. Oremos para
para que lares sejam edificados em Cristo Jesus. Oremos pelos desejos do nosso coração, sejam desejos pelas coisas celestiais. Oremos para que a igreja esteja mais preocupada em aonde ela vai passar a eternidade, em conhecer a Deus, do que a conquistar as coisas deste mundo perdido e tenebroso. Vamos agradecer a Deus por este culto, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A tua igreja está aqui, Senhor, precisando desse avivamento que a igreja do Antigo Testamento passou por ele, Senhor. Aqueles se deleitaram, Deus. Transforma a tua igreja, Senhor. Transforma o caráter dos teus filhos. Estamos tão parecidos com o mundo, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar. Estamos tão parecidos com o mundo nos nossos comportamentos, às vezes até caráter duvidoso. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva os nossos casamentos, aviva as nossas famílias. Nós estamos com dificuldade do culto, nós estamos com dificuldade de entender a tua palavra, nós estamos com dificuldade de ler as escrituras, nós estamos com dificuldade de orar, nós estamos com dificuldade de adorar, nós estamos com dificuldade de ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Muitos lares já não sabem o que é orar, muitos lares já não sabem mais o que é ler a Bíblia, muitos lares já não têm mais contato com o Senhor. O culto se resume ao culto de domingo, e quando vamos para casa, a nossa casa já não é uma continuação do culto, porque muitas brigas, muitas contendas, muitas inimizades, muitos programas imorais, cenas terríveis. Oramos a Deus para que o Senhor nos santifique, nos traz de volta a oração, nos traz de volta a santidade, nos traz de volta, Senhor, para o desejo de cultuar. Que a nossa adoração não seja apenas uma adoração de palavras bonitas aqui no culto, dizendo que nós te amamos, que te adoramos, que te servimos, mas que a nossa adoração vá muito além do que dizer palavras bonitas, que nós adoremos a Ti com as nossas práticas de honestidade, que nós adoremos a Ti falando a verdade, que nós adoremos a Ti no trabalho, sendo bons funcionários, sendo bons patrões, dando exemplo para a comunidade, que adoremos a Ti amando os nossos cônjuges, que adoremos a Ti perdoando quem precisa ser perdoado, amando o próximo, cuidando daquele necessitado, que adoremos a Ti visitando os enfermos, orando por aqueles que estão acamados, clamando ao Senhor por aqueles que estão aflitos. Que a nossa adoração continue na segunda, na terça, na quarta e até o dia em que o Senhor voltar. Que a nossa vida seja um culto a Ti, ó Deus, que a nossa vida seja guiada pela Tua palavra, que nosso casamento seja orientado não pelos filmes, pelas novelas, pela psicologia do mundo, mas que seja orientado pela Tua palavra, que não falte amor, que não falte temor, que não falte santidade nas nossas casas e nas nossas famílias, e que os nossos filhos vejam em nós um desejo intenso de amar e de servir ao Senhor todos os dias. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida da igreja, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz amém. Boa noite, Deus abençoe os irmãos, boa paz e até quarta-feira.